A paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Hoje nós vamos passar a lição 5 do terceiro trimestre, a qual nós estamos estudando na lição bíblica, os ataques contra a Igreja de Cristo e a sutileza de Satanás nesses últimos dias que antecede a volta de Cristo. Domingo passado, semana passada, nós estudamos a lição 4, onde nós falamos sobre a sutileza da normalização do divórcio. E hoje nós vamos falar sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo, a qual está impregnado ao mundo todo, tanto o materialismo, tanto o ateísmo, que é uma mesma moeda com cara diferente, mas é a mesma moeda. No textuário, porque as suas coisas invisíveis desta criação do mundo, tanto no seu eterno poder como na sua divindade, se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles ficam inexcusáveis. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 20. A nossa verdade prática também, ela fala assim, tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressão máxima de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Então, nada mais, nada menos o ateísmo e também o materialismo um coração endurecido. Um coração endurecido para as coisas de Deus, para as coisas espirituais e de olhos vendados, a qual não quer ver o Deus Criador, não quer aceitar o Deus Criador. Então, o materialista, tanto o ateísmo, são a expressão máxima de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Quem tudo faz isso aí é Satanás. Por quê? A intenção do inimigo é não ter Deus como Criador. E a sutileza de Satanás é colocar nas pessoas que o mundo é material, o mundo é matéria. Tá? A pessoa crê só na matéria, só no material, não crê nada espiritual. Só crê naquilo que ele pode palpar, naquilo que pode ver. E Deus é espírito, né? E aqui tem a palavra de Deus, a qual nós aprendemos com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, a criação de Deus. E o materialista, ele não quer ter Deus, um espírito, ele não acredita. E o ateísmo, ele não crê em Deus. Esse tipo de pessoa, eles não crê, no Deus Criador, no Deus Pai, eles não dão importância também para conhecer e quer pregar que não existe Deus, que não existe Deus. Nós vamos entrar já na nossa introdução, mas está aqui em Romanos capítulo 18, capítulo 1, versículo 18 a 23, que é a nossa verdade prática, onde Deus manifesta a sua ira, Deus manifesta o seu amor, Deus manifestou a criação. Então, Deus, como ele se manifesta para nós? Manifesta através da nossa fé. A nossa crença em Deus Criador, no Espírito Santo, é pela nossa fé, mas também pela Bíblia, que tudo que está escrito. A nossa introdução nesse estudo de hoje vai dizer assim que o propósito dessa lição é apresentar o perigo da incompatibilidade da cultura materialista moderna com o princípio da fé cristã. Por isso, mostraremos o perigo da filosofia materialista e ateísta. É como a igreja deve se comportar diante dela. Esta lição traz luz para responder o porquê de muito movimento contemporâneo surgiram para confrontar a igreja.
É, você que está vendo, assistindo essa videoaula, eu quero agradecer a todos que já são meus ouvintes, né, no canal da IBD com o presbítero Arilton Alves. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, assista o vídeo até o final, dá um like lá, pode fazer pergunta, pode fazer algum comentário, que nós vamos estar acompanhando o comentário de todos vocês, tá? E eu tenho certeza que vai ser bênção para você, você que é professor, você que é superintendente de escola bíblica dominical, você que é aluno, que está sempre presente na escola dominical, vai ser bênção para você, bênção na sua igreja, para a sua classe, e bênção também para a sua família, que é conhecimento que nós estamos aprendendo junto aqui. Então nós vamos estar passando um resumo dessa lição 5, para você estar melhorando o seu ensino lá domingo que vem. Que Deus abençoe o seu ensino. Nesta lição vamos estudar o materialismo e o ateísmo. O materialismo e o ateísmo junto, porque são como duas faces de uma mesma moeda. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo agressivo, inimigo da fé cristã, tem manifestado no neoteísmo. É mais uma sutileza do engano ardil de Satanás contra a igreja de Cristo. Eu quero dizer para você também, que é meu ouvinte, nesta manhã, na escola bíblica dominical, ou decorrer desses dias, e já intercede para ter a aula domingo que vem, esse tipo de pessoas materialistas e também ateístas, isso já vem antes de Abraão, já estava presente quando Noé foi no dilúvio, né? Depois que veio a seca, que abaixou as águas, ele teve seu neto, Canaã. O seu neto não ensinou seus filhos as coisas de Deus, a criação de Deus. E aí eles não tiveram esse conhecimento de Deus. Aí eram homens materialistas, que eles acreditavam somente no material. Então essa visão materialista, ela já vem há muitos anos, há mais de 5.000 anos atrás, né? Já acontecia isso. Isso não é modernidade agora, porém tem crescido muito, tem crescido cada vez mais no mundo. É pouquíssima pessoas que é materialista e ateístas. Porém, em todo mundo sempre tem um pouquinho deles. E principalmente a mídia tem uma força, potência muito grande, famosos que não acreditam em Deus. Porque tanto o materialista e o ateísta, eles não acreditam em Deus. Eles não acreditam em Deus e não querem crer em Deus. Você pode chegar para eles, querer pregar o evangelho, mostrar o evangelho, a palavra de Deus para eles. Eles não têm interesse em conhecer Deus, porque eles já têm a sua mente fechada para o evangelho de Cristo. Quem fez isso? A sutileza de Satanás bloqueou na mente deles o desejo de conhecer Deus, de saber sobre Deus, sobre o Criador. No primeiro tópico da nossa lição, o tipo de materialista, né? Compreendendo o materialista e o ateísmo. Sabemos que as pessoas materialistas existem há mais de 5.000 anos. Muitos foram destruídos pelo dilúvio. Então, antes do dilúvio, já existia as pessoas materialistas. Lembra que Jesus falou assim, que na sua vinda, que intercede a sua vinda, seria como lá no dilúvio, que as pessoas casavam, comiam. Então, as pessoas eram materialistas, eles pensavam só em si próprio, casar, comer, se divertir, mas não se preocupava com o Criador, aonde teve dilúvio. Gênesis capítulo 6, versículo 5 e 7, né? Contudo, temos o materialismo, foi inventado em 1702. Em 1702 foi inventada aí
vai estar passando na sua tela aí um slide para você estar acompanhando a referência à Bíblia. Também os nomes dos que revelaram, né, como materialista. O materialismo foi inventado em 1702, reivindicado pela primeira vez em 1748, e um dos materialistas mais famosos foi em 1818, a qual ele morreu em 1883. Foi um alemão, descendente de judeu, né? Karl Marx, a qual ele pregava o materialismo. Para o materialista, tudo que existe é resultado da interação materiais. Portanto, não existe um mundo espiritual. O materialista, ele não acredita que existe um mundo espiritual. E nós, cristãos, nós que cremos na palavra de Deus, o Criador, nós cremos no mundo espiritual. Eles não acreditam que existe uma alma, né? Depois da morte, que existe uma alma a qual temos que dar conta diante de Deus. Eles acreditam somente na matéria. É claro que nós fomos feitos do pó da terra, mas nós somos tricotômicos. Por exemplo, nós somos corpo, alma e espírito, a qual eles acreditam que nós somos só corpo, né? Só matéria. Na segunda parte aqui, no segundo, fala sobre o ateísmo, uma grande rebelião contra Deus. O ateísmo é uma grande rebelião contra Deus. De forma bem simples, o ateísmo é uma doutrina que nega a existência de Deus. Eles negam a existência de Deus. Eles não querem aceitar que existe Deus, de forma nenhuma. Eles são contra a Bíblia, né? Eles de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. É de fácil constatação que o ateísmo anda de mão dada com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual, afirmando o material como a única. Todos dois, tanto o materialismo quanto o ateísmo, eles negam a existência de Deus. E a pessoa com a mente fechada, por não querer conhecer Deus, ou alguns lugares, algum país ou alguma cidade, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul tem cidade que é uma cidade sem religião, é conhecido como uma cidade sem religião. No lugar que não tem religião e não conhece Deus, ali é de fácil o ateísmo conseguir mostrar para eles que não existe Deus, acaba sendo pessoas ateístas. O termo do ateísmo é proveniente de um grego clássico, né? 3.500 a.C., que ateu significa sem Deus, né? Sem Deus, não acredita em Deus. A palavra ateísmo popularizou na Europa no final do século XVIII, né? Denotado a descrença do monoteísmo abrâmico. Eles não queriam acreditar no Deus de Abraão, muito menos no cristianismo. O ateísmo pregando, né, não crendo no Deus de Abraão, monoteísmo abrâmico, que é de Abraão. Eles não quisem acreditar nessa existência. Existem vários tipos de ateísmo. Em geral, todos os tipos não procuram conhecer a palavra de Deus, não tampouco desejam servir. O ateísmo, ele não tem desejo nenhum de saber sobre Deus, e nem tampouco conhecer e servir a Deus, obedecer a Deus. Na verdade, tanto o materialismo e tanto o ateísmo, eles não querem conhecer a Deus, respeitar a Deus como Criador, e muito menos obedecer a Deus, porque nós que somos cristãos, somos filhos de Deus, nós obedecemos. Assim como um filho obedece seu pai terreno, assim também nós obedecemos o nosso Criador, que é o nosso Deus. Aleluias. No sinônimo, a visão geral da primeira parte, o materialismo
postula que a matéria é a única realidade que existe. O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Entenderam? Para vocês conseguirem entender, o materialismo postula que a matéria é a única realidade que existe. Isso acredita nessa única realidade material, naquilo que eles conseguem pegar, naquilo que eles conseguem ver. A parte espiritual, a qual nós cremos, o espiritual a gente não vê, é pela fé. O ateísmo, a doutrina deles é negar a existência de Deus. Então, são dois que andam juntos, né? Na segunda parte, no top 2, nós vamos falar sobre a raiz do materialismo e o ateísmo. Eu tenho algumas referências que vai estar sendo colocada na sua tela aí, um slide, que é o ponto 2, a parte da raiz do materialismo e do ateísmo, que diz assim, a consequência do pecado. Olha só que importância aqui, o escritor dessa revista, tudo isso aqui é consequência do pecado. Por quê? O inimigo ele é inimigo de Deus, ele é inimigo da criação de Deus. Ele não aceita nós sermos criatura de Deus, ser filho de Deus, ele não aceita. Então, por esse motivo, a consequência de tudo isso aí é do pecado. O ateísmo está bem, mas o materialismo cauterizou a sua mente de viver no pecado e não quer aceitar Deus, porque o pecado, ele afronta as coisas de Deus, porque o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Então, o homem que vive na prática do pecado, ele não quer ter Deus como seu criador, não quer ter Deus como seu Senhor, né? Obedecer, respeitá-lo a Deus como seu criador. Eu vou passar vai estar tendo algumas referências para você, né? Depois da queda de Adão e Eva, ou principalmente depois do afastamento de Caim, a sua família, o mundo se encheu de pessoas incrédulas. E observa que o materialismo e o ateísmo são pessoas incrédulas. Eles não acreditam, então são pessoas incrédulas. E isso aí aconteceu logo depois da queda de Adão, já começou a ter a incredulidade. A família de Caim foi uma família incrédula. Não acreditava em Deus, passou a não acreditar em Deus porque ele foi punido. Porque Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça também. Por isso que nós precisamos andar em santidade com Ele. Aqui você vai ver algumas referências bíblicas que eu vou estar passando para você aí, tá? Salmo, né, 14, versículo 1, para você estar lendo essa referência. Esses textos vai revelar bem, né, esse termo de vários textos que revela os ateus tais como. Em Salmo você vai ver lá Davi, né? Davi vai estar escrevendo, Moisés vai estar escrevendo sobre os ateus. Nós vamos ver Salmo 10, Salmo 53. Nós vamos ver também no livro de Isaías 59, visto que o pecado faz separação entre Deus e o homem. O que separa Deus e o homem é o pecado que faz a separação, porque Deus não aceita o pecado, ele aceita o pecador arrependido, mas não aceita a pessoa continuar na prática do pecado. Por isso precisa haver mudança de vida, transformação, para ter uma comunhão com Deus. Lamentável, a criatura rejeita a existência de Deus e o seu Criador. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 21. Eles rejeitam Deus. O ateísmo e o materialismo, eles rejeitam Deus. No segundo ponto aqui, do segundo tópico, vai falar sobre a cegueira espiritual. O pecado causa primeira da incredulidade humana, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. É o que? A cegueira espiritual. Eles não têm uma visão espiritual de Deus, do céu, né? Que o céu é um lugar preparado para o salvo. Eles não têm essa crença. Então temos que ter muito cuidado também, porque hoje a pessoa ser crente, crê em Deus, crê na sua salvação,
e daqui a pouco pode haver, às vezes, virar uma pessoa materialista ou uma pessoa ateísta, por não mais acreditar em Deus. Na nossa revista fala aqui, ó, olha só, isso aqui é muito importante. Contudo, convém destacar que a Escritura mostra a cegueira espiritual, também é causada por Satanás. Quem é a causa disso tudo? Para existir o materialismo e o ateísmo, para não acreditar em Deus. Satanás. Satanás, ele quer cegar o ser humano, porque ele quer separar o homem de Deus. O projeto de Satanás sempre foi tirar o homem da presença de Deus. Quem faz isso aí é Satanás. Exatamente isso que o apóstolo Paulo diz, nos quais os deuses deste século, qual é o Deus desse século? Que cega. Deus desse século, Satanás, está rodeando o mundo, fazendo de tudo para confundir a mente das pessoas. O projeto e o plano de Satanás é confundir a mente do ser humano. Eles não têm mais a crença em Deus Criador. O diabo trabalha no coração do incrédulo e cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado é cegado pelo diabo, não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como escreve a carta aos Romanos. Mesmo toda declaração, a gente lê a Bíblia, a gente vê toda a criação de Deus, tudo que Deus criou, mas mesmo assim o homem tem seu coração endurecido. E cada vez que a pessoa não lê a Bíblia, não exercita a sua fé, ele vai virando incrédulo e o diabo vai trabalhando na sua mente para ele não ter uma mente voltada para Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais sua mente fica voltada para Deus. Quanto mais você se afasta de Deus, a sua mente vai ficando esquecida de Deus. Você não vive na bem-aventurança de Deus. Vamos pulando aqui para o nosso top 3. Mas antes aqui, na cegueira espiritual também, vai estar passando na sua tela o top 2, a cegueira espiritual. Todos são, inclusive, diante de Deus. Todos. E aqui vai estar falando, na Bíblia, a Bíblia afirmando que o mundo jaz o maligno. O mundo jaz o maligno. As pessoas que não aceitam a autoridade da palavra de Deus terão entendimento cegado pelo inimigo. Quem não quer entender a palavra de Deus vai ter sua mente cegada. Aqui tem bastante referência. Eu quero que você pegue essas referências que você está passando no seu slide, que não tem aqui na revista, que isso aqui vai ser de grande valia, vai te valorizar o seu ensino para domingo. Nesse sinóbio, ou visão geral da segunda parte, o materialismo e o ateísmo são consequência direta do pecado e da cegueira espiritual idealizado pelo Deus desse século, que é Satanás. Top 3. A parte o pressuposto da doutrina de materialismo e ateísmo. Vejamos algumas entidades do ateu pelo mundo, né? Algumas entidades pelo ateu desse mundo. Você vai ver a Aliança Ateia Internacional, em 1991, uma associação brasileira dos ateus e agnósticos, em 2008. Tem a associação também do ateísta portuguesa, da Liga Humanistas Singular, no Brasil, 2010, bem recente, cada vez, né, crescendo mais. É uma população pequena, mas que eles estão em toda parte, muito ateu, né, que tem no mundo. Para crescer a globalização, o consumismo tem crescido, e nisso aí também as pessoas estão se apegando ao consumismo, né, e estão esquecendo de se apegar com Deus. As pessoas querem consumir as coisas, a pessoa quer hoje ser consumista, tudo que vê quer comprar, quer ter, quer adquirir, e propaganda demais, tanto nas redes sociais, em TV, em outdoor, em todos os lugares, muito propaganda,
incentivando as pessoas a comprar até coisa que às vezes não precisam, e chamando a atenção. As coisas desse mundo, a globalização deste mundo, o consumismo tem assumido o lugar de Deus na vida do ser humano. Isso também nós não podemos ter coisas no lugar de Deus. E as pessoas têm colocado muitas coisas no lugar de Deus. A negação da existência de Deus. No top 3. Como os vimos no materialismo e o ateísmo, é considerado uma matéria como a única realidade possível, por isso, evidentemente, que tanto um quanto o outro tem como pressuposto da sua crença, convicção da ideia que Deus não existe. Olha só, eles têm a convicção e eles querem também convencer outras pessoas. Quando você conversar com uma pessoa, com um indivíduo materialista ou ateísta, ele quer te convencer que Deus não existe. Aí, se você não tiver enraizado na palavra, se você é um crente que não frequenta a escola bíblica dominical, que você é um crente que não frequenta os cultos de ensino, que não está junto com a igreja, com os irmãos, você não está exercendo a sua fé, você não está lendo a Bíblia, você não está orando, você é fácil para ser levado por essas crenças dessas pessoas, acreditando que, não deixa de ser uma crença, está acreditando que Deus não existe. Mas interessante que quando você vai conversar com um ateu, aí eu já deparei com a situação, perguntar ao ateu assim, você é ateu? Ele fala assim, graças a Deus eu sou. Ué, mas como assim? Graças a Deus eu sou, sendo que ele é ateu? Ele é ateu e fala, graças a Deus eu sou ateu? E outra situação também, deparei com alguns amigos de alguém da minha família, uma equipe de jovens ateu. E aí, quando foi um dia em frente à minha casa, um deles estava passando mal. E eu estava chegando da igreja, sabe o que eles me pediram? Me pediram para mim orar por ele. Aí, quer dizer, eles mesmos estão com a mente confundida. Que eles não acreditam em Deus, falam que não acreditam em Deus, mas daqui a pouco eles estão acreditando em Deus, porque se ele está crendo na oração, ele está crendo no meu Deus que eu vou orar. Porque eu vou clamar a Deus para curar a enfermidade dele. Então ele está crendo. Então eles estão com a mente muito confusa. Às vezes está precisando a gente ter uma base bíblica melhor, um conhecimento, para a gente estar ensinando, discipulando esses jovens que estão com a mente voltada para o ateísmo ou materialismo, se confundindo a sua mente. Às vezes nem é aquilo que ele está querendo, mas ele acha moderno, acha bonitinho, acha que é faminha a pessoa ser, eu sou ateu, acho que é bonito, eu sou ateu. Não, acho que o importante é nós ser de Deus e crer em Deus, nosso Criador. A negação, ponto 2, a negação de que o homem é um ser singular. Quando a Bíblia afirma que o homem é a imagem de Deus, Gênesis capítulo 1, 27, a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Então, eles querem negar que o homem é um ser singular. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Ele ensina que Deus é o criador da humanidade, o que o ser humano é diferente de todo o resto da criação. Dá uma olhadinha em toda a criação. O ser humano é diferente de toda a criação humana, toda a criação da terra. O ser humano é diferente. O único que é imagem e semelhança de Deus é o homem. Os animais não é imagem e semelhança de Deus. Nós não, nós somos imagem e semelhança de Deus. Visto que os incrédulos não aceitam a verdade da Bíblia. Estes acreditam que o ser humano não é singular, não foi criado por Deus, que se iguala o elemento químico da natureza. É claro que o nosso corpo, tem a química da natureza, nós fomos feitos do pó da terra, mas nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus colocou em nós o seu Espírito. Portanto, a Bíblia fala assim, que da terra fomos criados, essa matéria voltará para o pó. O Espírito voltará a Deus.
Então, nós somos criados do pó da terra, mas em nós tem um fôlego de vida, Deus soprou em nós um fôlego de vida, que é o teu espírito. E esse espírito voltará a Deus. E a nossa alma será salva eternamente com Cristo. Salmo 53, versículo 10. Para você estar confirmando, vai estar passando no seu top aí, 2, a negação que o homem é um ser singular. Pulando já aqui também, já vamos chegar no nosso top 4. Mas eu quero passar o sinopse ou a visão gerada da terceira parte. A negação da existência de Deus e a negação da singularidade do homem são os pressupostos do materialismo e do ateísmo. O homem materialista e o ateísmo, ele quer negar que nós somos feitos pela mão de Deus. Vamos lá pular aqui para o nosso top 4. Vai falar sobre a parte da respondendo o materialismo e o ateísmo. Afirmando a verdade da Bíblia. Afirmando a verdade da Bíblia. Qualquer resposta do materialismo, o ateísmo, é seus derivado como neoteísmo. Precisa partir das escrituras sagradas, na Bíblia. Encontramos a verdade sobre Deus em uma forma precisa e sem erro. Deus, portanto, se revelou nas páginas das escrituras, Escritura mostra Deus como Criador, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 2, sustentando o mantenedor do universo, Hebreus capítulo 1, versículo 3. A mesma Bíblia diz que pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela Escritura que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial nas pessoas benditas de Jesus, nosso Salvador. Então, o nosso próprio Deus, ele nos revelou, né? Ele nos revelou de que 3 formas: pela sua criação, pela pessoal e na sua palavra. De 3 formas Deus revelou para nós. Na sua forma, pela sua criação, pela pessoa que ele é e na sua palavra. Ele revela para nós. Nessa quarta parte, tem até aí, você vai estar passando na sua tela, cremos no Deus Criador e na sua palavra. Vejamos o texto que expressa o seu agir. Então vai estar toda a referência aí, você pode estar usando na sua escola bíblica dominical. Gênesis capítulo 1, versículo 1, Gênesis 2, versículo 1 a 2, e assim até embaixo, aí, terminando em Atos, capítulo 17, versículo 26 a 28. Indo para o nosso segundo ponto do nosso quarto top, fazendo o uso correto da razão. Vai estar passando também na sua tela aí, o evolucionismo já é passado. As pessoas sempre queriam crer na evolução. Aí, vai estar passando na sua tela, importante disso aí, esse registro para você, do fóssil. Não há fóssil se não ancestrais, é um desenvolvimento no reino animal. Não tem um esqueleto? Quando a pessoa acha um esqueleto, não sei quantos anos, não sei quantos milhões de anos atrás tinha aquele esqueleto, ele nunca vê uma parte do esqueleto que estava em evolução. O homem virando macaco e assim sucessivamente essa evolução. Então já está descartada essa parte que o homem veio da evolução. O homem é criação de Deus. Portanto, o homem é um ser inteligente, que maior inteligência está por trás, que é o nosso Deus Criador, está no nosso DNA, né, da nossa criação. Ou também o código. Toda criação tem um código, porque toda criação tem um ser, tem um inteligente. Quem é? Deus Criador. Deus Criador tem uma mente inteligente, tem uma cabeça inteligente atrás de toda criação. Então não existe esse negócio de evolução, sim criação. A igreja
posiciona diante do materialismo e do ateísmo, afirmando as verdades bíblicas, fazendo o uso correto da razão. Então, o crente, aquele que você que acredita em Deus, você que é cristão, você precisa, diante do materialismo e diante do ateísmo, afirmar a verdade bíblica. Para isso, você tem que ter base bíblica, tem que ter conteúdo bíblico, para você estar conseguindo passar, né, para as pessoas que o nosso Deus é o nosso Criador. Não existe outro a não ser Deus. A igreja, né? A igreja, você é igreja. Você é igreja, eu sou igreja. Então nós precisamos mostrar para o mundo que a nossa vida está aqui e nós estamos aqui por causa de Deus, que Deus nos criou. Finalizando já aqui, o ateísmo e o materialismo diz recorrer ao uso da ciência para fundamentar os seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que ele denominam da ciência, na verdade, é um cientificismo, ou seja, a ciência é usada fora dos seus parâmetros. O princípio para confirmar a crença, a ideologia já previamente adota isso, porque a ciência é a verdade, não nega a existência de Deus, mas confirma. O cristão, portanto, não precisa negar a sua racionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito e alma e corpo, tricotômico, né? Como eu disse, nosso ser humano, ele é corpo, alma e espírito. E nós precisamos afirmar isso, acreditar. Você não precisa provar nada para ninguém, mas precisa provar para as pessoas, para o ateísmo, o ateu e para o materialismo, a realidade de Deus Criador. Conclusão. Vimos que a ideologia do materialismo, o ateísmo, tem revigorado nesses últimos tempos, como sutileza de engano, que procura espreitar a igreja de Cristo. Como crente, não podemos fazer vista grossa. Essa realidade nem tampouco nega. Lá estamos, melhor posição do combate, porque já sabemos pela Escritura de onde elas procedem. Portanto, estamos de boa situação para combatê-los. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a fala, né, posta no coração humano pelo materialismo e ateísmo, e dar a verdade e sentido da vida do ser humano. A vida do ser humano tem sentido, tem Criador, que foi o nosso Deus Criador. Não precisa brigar com ninguém. Não estou dizendo aqui para você brigar com alguém, mas mostrar dentro da palavra, mostrar para a pessoa a verdade. A verdade às vezes dói, porque o pecador não quer ouvir a verdade. Aquele que está dando mais ouvido, o inimigo, o Deus desse século, que é Satanás, não quer ouvir a verdade de Deus fundador, Deus Criador. Aqui eu finalizo essa lição. Eu espero que Deus abençoe você, seja bem sucedido domingo que vem, né, no seu ensino, que seja benção para você e que você daqui para frente, que nós estamos aprendendo junto, que você ainda que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, assista o vídeo até o final e dá um joinha lá, comenta que nós vamos estar respondendo seus comentários. Que Deus abençoe. Até a próxima lição. Fica atento na próxima lição que nós vamos estar passando semana que vem. Vai estar chegando para você a lição 6, onde vamos falar da sutileza das ideologias contrário à família. Esse ensino aqui também é um debate muito importante. Provavelmente eu vou estar chamando aqui um outro pastor para estar junto comigo aqui a semana que vem, onde nós vamos estar falando sobre a sutileza da ideologia ao contrário da família. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.